Por que o escritor coloca essa palavrinha? Diante do dilúvio. Para mostrar o senso de urgência. O dilúvio estava chegando. Noé tinha que se apressar. O texto diz, diante do dilúvio, ele entrou na arca. Irmãos, meus queridos, nós não podemos deixar escapar. Olhando para essa narrativa, não podemos deixar escapar o senso de urgência presente aqui. Existe aqui uma nota de urgência. Entre logo na arca. Entre depressa na arca. O dilúvio está se formando. Os ventos fortes aos turbilhões estão agitando as copas das árvores. O som é forte. O dilúvio está chegando. A fúria de Deus está chegando. Entre depressa na arca. Nós não podemos perder de vista esse aspecto da urgência. Se você não é um crente, você deve saber disso. Existe uma arca feita de madeira. Essa arca é a cruz. Se você não correr para essa arca e dizer: Senhor, salva-me, Senhor, recebe-me, Senhor, perdoa-me, o dilúvio da ira de Deus cairá sobre você. Isso é algo para breve. É necessário que você entenda a urgência disso. Corra para a cruz. Você que está me ouvindo aqui neste salão, você que está me ouvindo na sua casa, você que está me ouvindo em outros lugares, corra para a cruz diante do dilúvio que está se formando. Você consegue ouvir o vento? Você consegue sentir a força da ira de Deus que está se formando contra esse mundo perverso, que não cansa de se afundar mais e mais na lama? A ira de Deus está se levantando e recairá sobre você, cairá sobre você. É necessário que você entenda a urgência disso. Hoje, jovenzinhos que estão aqui, meninos, meninas, moços, moças, casais, homens, mulheres, velhos, senhoras, corram para a arca de Deus, a cruz, e recebam ali proteção, porque o dilúvio da sua ira está se formando. Irmãos, há poucos profetas anunciando isso. Poucos profetas anunciam isso. E esses poucos profetas não estão sendo ouvidos. Ouça isso. Dobre-se diante da urgência do socorro. O texto prossegue. O texto diz na sequência: por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Todos correram para a arca. O texto prossegue. Há uma repetição do capítulo 6, versículos 18 a 20. Na sequência nós encontramos essa repetição. É quase que uma repetição do capítulo 6, versículos 18 a 20. O texto fala dos animais limpos e dos animais imundos, falando dos animais que entraram para a arca, porque ele enfatiza os animais limpos e os animais imundos, porque ele está sinalizando aqui que a adoração iria continuar depois do juízo. E é bonito pensar isso. Lembrem-se, depois do juízo, a adoração a Deus continua. Os animais limpos e impuros, eles eram separados para o culto a Deus. Aqui nós temos um indício de que a adoração a Deus continuaria. Nós aprendemos também na palavra de Deus que depois do juízo derramado sobre este mundo, que virá em breve, depois do juízo que destruirá esse mundo e que virá em breve, a adoração vai continuar. Sempre depois do juízo, a adoração continua. Vejam Apocalipse 1, versículos 5 e 6. Não se preocupem com o horário, não.
Se não der tempo, eu não termino hoje. Não tem problema. Terminamos a semana que vem. Importante é os irmãos aprenderem. Vocês estão comigo? Estão me acompanhando? Estão atentos? Fiquem atentos. Não se distraiam. Vocês têm que me ouvir. Vejam, Apocalipse 1, 5 e 6. Vejam aqui a adoração depois, marcada aqui para a eternidade, ou marcada pelo fato dela ser eterna. Diz assim Apocalipse 1, 5 e 6. O texto fala assim: da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. É uma descrição de Jesus. Aquele que nos ama é Cristo, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. É Cristo, Ele nos libertou dos nossos pecados. Nós somos crentes. Se você não foi liberto dos seus pecados, você não o conhece, porque é Ele quem nos libertou dos nossos pecados. E continua o texto: e nos constituiu reino. Ele nos elevou a essa categoria, nós somos reis, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Ele nos transformou nisso. Ele mudou o nosso status, nós somos reis e sacerdotes. E o texto diz: a Ele a glória e o domínio. Por quanto tempo? O texto diz: pelos séculos dos séculos. Amém. Virá o juízo, mas Ele será adorado pelos séculos dos séculos. Diz o capítulo 5. O capítulo 5 no versículo 13, muito conhecido. Esse versículo diz assim, Apocalipse 5, 13. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, é um exército terreno e angélico, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo. E aí vem o cântico: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. Nós vamos adorar a Deus por toda a eternidade. Noé levou os animais puros e os impuros, realçando o fato de que haveria adoração depois do juízo. E nós aprendemos aqui que depois do juízo de Deus sobre este mundo, haverá uma adoração pelos séculos dos séculos. Nós temos que aprender a adorar a Deus agora, porque nós faremos isso por toda a eternidade. Irineu de Leão, ele ensinava uma expressão chamada pedagogia divina. Sabe o que é a pedagogia divina? Dizia o seguinte: o nosso tempo aqui, neste mundo como crentes, é uma escola para aprendermos como viver com Deus. Sabiam disso? O tempo aqui, neste mundo, é uma escola para aprendermos como viver com Deus. Vocês se lembram de Daniel e seus amigos? Quando chegaram na corte do rei da Babilônia, eles entraram direto na presença do rei Nabucodonosor? Não. Eles passaram vários anos aprendendo a como se comportar. Quando eles estavam prontos, então eles foram inseridos, colocados na presença do rei da Babilônia. Agora vocês sabem como agir, vocês estão prontos para estar diante do rei da Babilônia. E então eles foram introduzidos na sua presença. O nosso tempo neste mundo, diz Irineu de Leão, é um tempo de pedagogia, de ensino. Nós estamos aprendendo como nos comportar diante de Deus. Eu venho à igreja e eu canto hinos aqui. E com isso eu vou ensaiando. Eu vou aprendendo como eu devo fazer no céu. Eu não venho na igreja, não aprendo nada. Vou passar vergonha no céu, bem feito. Mas quem vem à igreja vai aprendendo. Vai aprendendo como viver com Deus. Porque um dia vai aprendendo como falar, como pensar, como louvar. Vai aprendendo essas coisas. Vai aprendendo o que é reverência. A não ser que seja de uma igreja que as pessoas ficam rolando no chão. Aí não aprende nada. Mas vem à igreja, aprende o que é cultuar, o que é decência, o que é ordem, o que é reverência, o que é respeito. O que é entoar hinos que realmente enaltecem o seu nome. O que é realçar a grandeza da sua palavra e adorá-lo por sua palavra. Nós estamos aprendendo isso, porque é um tempo de estágio. Estamos aprendendo.